Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a Casa do Consolador Prometido. Sejam muito bem-vindos também aqueles nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook, aos irmãos que irão nos acompanhar posteriormente no nosso canal do Consolador, onde o nosso querido irmão Ney faz os ajustes, as edições dos problemas de áudio, da internet, e aí ele lança lá no nosso canal do Consolador, bem arrumadinho, a palestra, e todos nós podemos olhar a qualquer momento. Então, sintam-se todos acolhidos na nossa casa. Para iniciarmos o trabalho de hoje, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Deus fala contigo. Deus fala contigo ininterruptamente. A sua voz ecoa aos teus ouvidos com carinho paternal. Não o podes escutar nesse exato momento? Ou, na verdade, não queres? Aquieta-te em teu íntimo e isola-te do teu excessivo ruído, de tuas descabidas exigências. Silencia por instantes e foge ao burburinho do mundo, estabelecendo contato com ele. Ouve-o, como ele sempre te ouve, quando te dispões ao transcendente diálogo que a oração te enseja. Com essa mensagem nos concitando a oração, a conexão com Deus, vamos elevar o nosso pensamento a Ele, a Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, aos nossos mentores espirituais da casa, nossos anjos da guarda, e vamos agradecer a oportunidade que estamos tendo de estar aqui, nesse momento, nessa abençoada casa, recebendo tudo aquilo que necessitamos, todos os fluidos, as energias necessárias para o nosso refazimento espiritual e físico. E vamos pedir que isso tudo que estamos recebendo se espalhe para todos os nossos irmãos em humanidade, para todos aqueles que sofrem as dores físicas e espirituais. E também pedimos ao Pai que ajude, que leve a paz, que leve o entendimento às zonas de conflitos do nosso orbe, que ainda existem. E que o entendimento se faça entre os irmãos, que eles possam andar de mãos dadas a caminho de Deus. Em algum momento que isso possa acontecer. Vamos pedir também o amparo necessário ao nosso querido irmão Jorge, responsável pela palestra doutrinária dessa noite. Que ele possa nos transmitir tudo aquilo que planejou e tudo aquilo que é importante, que nós precisamos ouvir nesse momento. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, eu já gostaria de passar a palavra para o nosso querido irmão Jorge Luiz, ele que é trabalhador da nossa casa, Casa do Consolador Prometido, um querido colega, querido companheiro, um professor, orientador, e é muito gratificante poder estar aqui com ele essa noite, como nós dividimos os grupos de estudo, e é muito bom, então hoje ele vai estar dividindo com vocês o conhecimento e as energias dele, que nós podemos semanalmente desfrutar. Então hoje estamos todos juntos aqui e vamos aproveitar a palestra do nosso querido irmão Jorge. Contigo. Meus amigos, boa noite. O tema da noite é um tema quase não conhecido por nós. Meu reino não é deste mundo. Um jovem judeu falou isso certa feita, há pouco tempo atrás, há 1990 anos atrás. Porque essa conversa que ele teve com Pilatos foi pouco antes dele ser crucificado. Então ele estava com 33 anos na nossa era. Se pegarmos a nossa data, 2023, tira mais 10, 1990 anos atrás. Durante esse tempo, nós que estamos aqui hoje, nesta encarnação, poderemos ter tido várias encarnações. Da maior ignorância no momento
que se dava essa conversação até a nossa pouca ignorância hoje, ou muito, depende de como nós estamos hoje. Mas essa conversação se deu entre Pilatos e Jesus. Foi em Jerusalém, esta conversa. Pilatos era o procônsul de Roma na Judéia, que hoje não existe mais. Existe Jerusalém, mas a província Judéia não existe mais, não como era antes. Por que Pilatos foi designado para ser o governador da província? Porque Herodes, estão lembrados daquele Herodes que mandou matar as crianças quando Jesus nasceu? Bom, ele morreu no ano 6 da era cristã e dividiu o seu reino entre 4 filhos, chamado Herodes. Esses 4 filhos foram extremamente incompetentes na direção das províncias. O que Roma fez? Nomeou um interventor. O procônsul era o interventor. Era o indivíduo que tinha o poder de decisão, mantiver os Herodes com o posto, sem o comando. Hoje seria mais ou menos o que o rei Charles III é na Inglaterra. Ele tem a pompa do cargo, mas quem manda é o primeiro-ministro. Então, pela incompetência dos filhos de Herodes, Roma teve que nomear um interventor. Esse interventor era justamente Pôncio Pilatos. E isso era quase na Páscoa dos judeus. Pôncio Pilatos nem em Jerusalém morava. Morava lá numa vila calma e tranquila. Ia para Jerusalém só para resolver problemas. Então ele foi porque ele tinha um problema para resolver, não Jesus. Ele ia condenar à morte um conhecido nosso, Barrabás. Já estava certo isso. Quando ele chegou lá em Jerusalém, aí sim, vieram os judeus propor a ele aquela situação. Aí ele foi pego de surpresa. E se nós examinarmos, Pôncio Pilatos não queria condenar Jesus à morte. Mas as autoridades judaicas pressionaram Pôncio Pilatos para que condenasse Jesus à morte. E ele, com medo das consequências, o que o imperador vai dizer de mim se o pessoal judeu levar essas queixas para ele? Eu não quis condenar Jesus. Então, daí tem aquela célebre situação que todos nós conhecemos. Ele disse que Jesus era inocente, lavava as mãos, mas os judeus queriam condená-lo. Tá bom, condene. Então, quem nomeou Pilatos para lá? O imperador de Roma, Tibério. E ele ficou no comando da Judéia do ano 26 da nossa era até o ano 36 da nossa era. Vejam só que ele tinha receio. Ele não queria condenar Jesus, mas tinha receio das consequências, se não condenasse. 3 anos depois, ele é deposto do seu cargo. Porque os samaritanos, lembram dos samaritanos? Lá, o bom samaritano? Eles, um falso profeta samaritano, disse que tinha encontrado, eles sabiam onde estavam, os jarros da arca que Moisés tinha mandado fazer e carregar. Eles, olha, eu sei onde estão aqueles jarros. Poxa, era uma coisa muito importante, preciosa.
Daí, um grupo se reuniu a ele, um grupo de samaritanos. Logicamente que eles andavam armados. Aí Pilatos recebeu provavelmente a informação equivocada que era uma insurreição, uma rebelião. Pegou os soldados romanos à sua disposição, foi lá e dizimou o pessoal. O que os samaritanos fizeram? Ah, tá tudo bem. Os mataram, tá ok? Não. Eles foram para Vitégio. Vitégio não era uma cidade, era o nome do governador da Síria, que era superior a Pilatos. Ele, sabendo dessa encrenca de Pilatos, destituiu Pilatos do seu comando e mandou Pilatos explicar-se com o imperador romano, que era Tibério. Só que, enquanto Pôncio Pilatos se dirigia a Roma, Tibério morreu. Daí ele foi falar com outro personagem também conhecido nosso, de filmes, de história, o próximo imperador, Calígula. Mas não se sabe o que aconteceu. Há várias versões para a situação de Pilatos. Então, como são várias versões, eu não vou trazer nenhuma. Depois, o pessoal que tiver interesse, pesquisa e veja qual a versão que mais lhe cabe. Então, nós estamos vendo Pilatos, 3 anos depois, sendo deposto. Ele que teve medo de tomar uma atitude como Jesus. E mesmo assim ele foi deposto depois, 3 anos depois. Bom, vamos ver o que Pilatos e Jesus conversaram. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio, é feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Ao dizer isso, novamente saiu em direção aos judeus. Eles então gritaram: Tira, tira, crucifica-o. Pilatos lhes diz: Crucificarei o vosso rei? Responderam os sumos sacerdotes: Não temos rei senão César. Isso está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33, 36, 37, 38 e capítulo 19, versículo 15. Então, nós estamos vendo uma conversa entre o governador da Judéia e Jesus. Todos nós sabemos o resultado dessa situação. Jesus foi crucificado. Mas nós temos que ver alguns itens dessa conversa. Jesus disse que sim, ele era rei. Tu o dizes, sou rei. Mas a gente sabe que Jesus não era rei de ter nascido e herdado a coroa de alguém. Não. Se nós hoje, no Brasil, pátria do futebol, olharmos para o futebol, nós vamos ver um rei. Pelé. Ele não nasceu com uma coroa de rei. Por que o pessoal chama ele de rei do futebol? Hierarquia de valores. O melhor jogador do mundo é o rei do futebol. Então, nesse aspecto é que Jesus coloca: eu sou rei. O melhor indivíduo em valores
éticos, morais, intelectuais que nós conhecemos. Ou conhecemos alguém melhor que Jesus? Não. Sem contar que Jesus é o nosso governador. Alguns dizem, não, mas ele é governador espiritual, querendo diminuir Jesus. Não, realmente, ele é espiritual. Porque ele traz para nós a vivência de valores espirituais. Mesmo nós encarnados poderemos ter essas vivências. Então, por isso o pessoal diz, Jesus é o governador espiritual da Terra. Sim, mas ele formou a Terra há 4 bilhões e meio de anos. Ele coordenou a formação da Terra. Ou seja, nós não éramos nascidos. Deus não tinha nos criado. E ele já era um espírito perfeito, coordenando a formação da Terra. Algum tempo depois, nós fomos criados por Deus. Está lá Leon Denis dizendo, o indivíduo começa lá no mineral, vai para o vegetal, animal, tudo isso é princípio espiritual. Quando ele chega no reino hominal, se torna espírito. Ou seja, nós temos livre-arbítrio. Temos liberdade para agir e responsabilidade no agir. Mas a gente vê essa situação, esse diálogo de Jesus com Pilatos, quando ele diz, o meu reino ainda não é aqui. Ele está jogando, então, esse reino para o futuro. E se é para o futuro, e se os judeus teriam acesso a esse reinado, coisa que não tiveram, porque não quiseram no momento, ele disse, não é aqui, então, os judeus não quiseram. Os judeus teriam acesso a esse reinado. Como? Ele deixou claro aí que a morte do corpo físico não é o fim da existência. Não. Aqueles judeus que estavam gritando para ele ser crucificado iriam falecer. Desencarnar com o tempo. Iriam amadurecer os seus conceitos. E com o tempo, fariam parte desse reinado de Jesus. Isso é inevitável. Nós, como judeus, poderemos resistir a fazer parte desse reinado. Eu falei, 1990 anos atrás. Provavelmente nós estamos resistindo durante esse tempo todo. Mas agora, nesta encarnação, nós nos voltamos novamente para essa possibilidade de fazer parte do reino de Jesus. Então demorou quase 2000 anos, mas aprendemos. Todos nós, e Jesus falou isso, que nenhuma ovelha do seu redil se perderia. Nós somos essas ovelhas, nascidos ou estando, habitando o planeta Terra, nós temos que fazer parte desse reinado. Mas para fazermos parte desse reinado, fica implícito que nós temos que acreditar na vida futura. Foi isso que Jesus colocou. E será que nós temos por princípio acreditar na vida futura? E que vida futura seria essa? Falecemos, temos vida futura. Claro. Mas seria só essa situação que Jesus colocou? Nós vamos desencarnar. E esse período que a gente passa entre uma encarnação e outra chama-se estaremos na erraticidade, enquanto tivermos necessidade de uma outra encarnação. Então a gente passa na erraticidade, nós podemos aprender, evoluir e vamos voltar para a Terra.
Então, nós começamos a perceber que a vida futura a que Jesus se refere não é só a vida dos espíritos desencarnados, não. Mas a vida futura nossa. Por quê? Porque simplesmente ele fala em sentimentos, virtudes, que o indivíduo deve ter para fazer parte do reino dele. Ele não disse, olha, só os desencarnados farão parte do meu reino. Não. Ele falou para Pilatos que o reino dele ainda não era aqui. Por que ele falou para Pilatos? Porque os judeus, eles tinham uma ideia que às vezes nós temos de Deus. Que Deus tem que ser guerreiro junto comigo numa guerra, tem que humilhar os meus inimigos e me exaltar. Era essa a ideia que os judeus tinham de Deus. E queriam que Jesus viesse pomposamente num carro de guerra, derrotando os romanos, exalçando o orgulho dos judeus. Então eles não aceitaram Jesus. Que isso? Alguém que vem dizer que eu tenho que amar o outro, amar o próximo. Que indivíduo é esse? Os fariseus amavam, sim, o outro fariseu. Está lá na parábola do bom samaritano. O doutor da lei, fariseu, não disse, não, mas quem amou o próximo foi o samaritano. Eles tinham horror aos samaritanos. Então vejam só, como é que alguém que não considerava seu próximo alguém fora do seu grupo poderia entender essa situação? Tenho que perdoar. Não entenderam. Inclusive, Jesus mexeu justamente com a capa de virtude do Sinédrio. A capa falsa, a hipocrisia. Quando Jesus, certa feita, falou que eles faziam oferenda aos pais, eles faziam oferendas, matavam animais lá no templo e dedicavam aos pais, mas não cuidavam dos pais. Aparentemente, eles cumpriam a obrigação de cuidar dos pais, mas na prática não. Faziam oferendas aos pais, lá todo mundo olhava, que judeu bom, está cuidando do seu pai. Não. Então a hipocrisia reinava bastante. Nós temos que ver se ela diminuiu entre o nosso meio. Será que diminuiu? Será que somos menos hipócritas que os judeus da época? Há um detalhe. Quando Pilatos pergunta a Jesus. Jesus diz, aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. E Pilatos diz que é a verdade. Será que nós sabemos o que é a verdade? Porque Jesus disse, aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Hoje nós somos cristãos. Então, em tese, nós conhecemos a verdade. Nós utilizamos a verdade nos nossos pensamentos e ações do dia a dia? É uma pergunta que cai. Falando de verdade, o filósofo Nietzsche disse que verdade é um ponto de vista. Aí abrangeu todos nós.
Pois Jesus também disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ele não disse a minha verdade. Ele falou a verdade. E verdade é um ponto de vista. Ou seja, o nosso ponto de vista da vida. Esta é a nossa verdade. Nada mais do que isso. Aí nós vamos dizer: ah, sim, mas eu erro porque o meu ponto de vista da vida é esse. Será? Será que nós erramos porque o nosso ponto de vista é equivocado? Ou seja, a nossa verdade não é verdade? Ou será que nós damos um jeitinho na nossa verdade? Não vamos esquecer que a verdade, ela é absoluta. Verdade é absoluta. Diz: ah, não, mas eu sou muito pouco evoluído. A minha verdade não é absoluta. Sim, a verdade que chega até nós é absoluta. Não tem meia verdade. Meia verdade é uma mentira. Então, por que nós não alcançamos a verdade absoluta? Por quê? Porque a nossa interpretação da verdade é que é relativa. Posto isso, está aí o Evangelho de Jesus. Quantas interpretações diferentes! Então, a nossa interpretação da verdade ela é relativa, mas a verdade que chega até nós é absoluta. Mas nós vimos a situação da verdade, que às vezes nós nos excusamos de seguir o mestre, porque a nossa verdade ela é um pouco acanhada. Mas eu vou revelar a todos os senhores e senhoras que a nossa verdade não é acanhada. Nós é que fizemos de conta que ela é acanhada. Vamos supor. Dona Lúcia está lá no fundo. Vamos supor a Dona Lúcia está vindo no seu carro de Porto Alegre para cá. Está dentro da norma, dentro do limite. E eu estou indo com o meu carro daqui para Porto Alegre. Lá na RSC 287, num lugar um pouco assim, diríamos, acanhado pela potência dos nossos veículos, né? De pista simples e mão dupla, vem a Dona Lúcia dirigindo tranquilamente. E eu, apressado, olho aqueles comboio que se forma, 3, 4 caminhões, meia dúzia de carro, e começo a ultrapassar. Não quero nem saber. Lá no último caminhão que eu vou ultrapassar, vem a Dona Lúcia. Ela percebe o Jorge Luiz em desabalada corrida, sai para o acostamento. Mesmo assim, o Jorge Luiz dá um toquinho no carro da Dona Lúcia. Dona Lúcia sai da estrada, bate numa árvore, danifica todo o carro, tem alguns machucados. E daí o Jorge Luiz faz a volta no seu carro, desce, vai falar com a Dona Lúcia e diz: ah, Dona Lúcia, eu estou arrependido do que lhe fiz. A Dona Lúcia, como boa cristã, disse: não, Jorge, está perdoado, não tem problema. Aí o Jorge Luiz: ah, o pessoal já ligou para o SAMU que eu vi. Vira as costas, pega o seu carro e vai embora. Deixa lá a Dona Lúcia machucada, o carro danificado e pronto. Aí vão dizer: essa é a verdade do Jorge Luiz, coitado, que ignorante. Mas se mudar, se a gente fizer uma inversão nos personagens, a Dona Lúcia vem desabalada carreira e bate no carro do Jorge Luiz. Está lá o Jorge Luiz machucado, com o carro danificado. A mesma situação, a Dona Lúcia se arrependeu, o Jorge Luiz: ah, não tem problema, está perdoado. Será que o Jorge Luiz vai dizer: não, tá bom, Dona Lúcia, pode ir embora? E ele vai achar isso correto? É a verdade dele? Então começamos a perceber que a nossa verdade, quando nos beneficia, nós temos um padrão de verdade. Quando ela não nos beneficia, nós temos outro padrão. Há um ditado popular muito conhecido nosso. Diz que pau que bate em Chico
é o mesmo que bate em Francisco? Quando Francisco somos nós? Não. Então, nós conhecemos a verdade. Que uso nós fizemos da verdade? Eis uma questão que nós deveremos parar e pensar. Que uso eu faço da verdade? Está lá Jesus dizendo. Que todo aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. Então ele está dizendo, Jorge Luiz, tu conhece a verdade? Paute seus pensamentos e ações pela verdade que você conhece. Não seja hipócrita. Não use um padrão de verdade quando você é beneficiado e outro quando você não seria beneficiado. Aí tem um detalhe. Que nós deveremos fazer esse exame de consciência para ver se nós realmente aceitamos Jesus. Ou nós queremos Jesus, aquele que cura os leprosos, devolve a visão aos cegos. Nós temos um problema qualquer, corremos atrás de Jesus. Viemos, por exemplo, na casa espírita, porque eu tenho um problema. Eu quero solucionar esse problema. É conveniente para mim acreditar em Jesus. Mas quando Jesus pede de mim um testemunho, o que é que eu faço? Faço que nem os judeus da época, que festejaram Jesus entrando em Jerusalém. E depois foram gritar para ele ser crucificado. Ou seja, não era mais conveniente, Jesus não tinha feito mais nada para ele, então pode condenar esse indivíduo. É isso aí que nós temos que pensar. Como está a nossa ação em relação a Jesus? Mas nós vimos que para acreditar em Jesus, nós temos que crer na vida futura, ou seja, na reencarnação. Penso que todos nós cremos na reencarnação. Mas Paulo, sabe, Paulo de Tarso, aquele indivíduo que matava cristãos, mas teve um encontro com Jesus no deserto, ficou cego por isso, mas o que ele perguntou a Jesus, quando ele ficou cego, vendo Jesus? Mestre, o que queres que eu faça? Pronto. E a partir dali ele se tornou um cristão, um grande divulgador do Evangelho de Jesus. E Paulo diz que o homem morre só uma vez. E daí? Pois Jesus falou na vida futura. Nós sabemos que há reencarnação. Será que Paulo estava mentindo? Não, o homem só morre uma vez. Paulo não estava mentindo porque o homem só morre uma vez. Essa personalidade, Jorge Luiz, só morrerá uma vez. As outras vezes que ele morreu, ele não era Jorge Luiz. Às vezes futura que ele morrerá, será uma outra personalidade. Então, Paulo estava certo. O homem só morre uma vez. O homem e as mulheres. É que na época o pessoal falava o homem já abrangia as mulheres. Hoje, se não falar nas mulheres, Paulo ia tomar uma advertência muito séria. Bem, nessa situação de 2000 anos, nós vimos que nós diminuímos a nossa ignorância. Mas tem a chamada ignorância voluntária. Aquela que o indivíduo não busca esclarecimento porque não quer. É conveniente para ele continuar ignorante. Essa ignorância não vale. Ou seja, se nós tivermos essa ignorância, porque nós tivemos meios para nos esclarecermos e não quisemos utilizar, é como alguém que mora cercado de escolas e é analfabeto, não vai nas escolas. Ele não vai porque não quer. Não tem interesse.
Então, essa ignorância voluntária, nós seremos responsabilizados pelos nossos atos. Independente de dizer, não sei. Aí vão dizer, Jorge Luiz, você não sabia ou não sabe porque você não quis. Pronto. Responsabilidade no Jorge Luiz. Uma outra situação que se atribui a Jesus, quando ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice. Todo mundo diz, não, mas Jesus fraquejou. Foi uma fraqueza humana de Jesus. Por que Jesus pediu que Deus afastasse dele esse cálice? É que nós não temos a dimensão de Jesus. Muitas religiões pintam Jesus com os nossos defeitos. E nós, mesmos espíritas, começamos a achar que ele tinha algum defeito. Mas não. Quando ele pediu a Deus, afasta de mim esse cálice, não era a sua crucificação. Ele sabia que ia acontecer. Ele estava pedindo para afastar o cálice da ignorância da humanidade, que ele sabia que iria sofrer por aquela ação da sua crucificação. Então, ele não estava pedindo para ele, por ele, estava pedindo por nós. Nós, na nossa ignorância, gritando, crucifica-o. Ele sabia que isso ia dar problemas para a humanidade. Ele, como trouxe a mensagem, exemplificou o amor, foi vitorioso. Mas nós, enquanto humanidade, não entendendo a ação de Jesus, nós falhamos. Aí vão dizer, não, Jorge, não, a humanidade não falhou. Falhou terrivelmente. Algum tempo depois, o que aconteceu com a Terra? Idade Média. Se nós vermos os avanços do Império Romano, avanços tecnológicos, aquedutos de mais de 3.000 quilômetros, e vamos ver o que ocorreu na Idade Média, caminhamos para trás, tecnologicamente falando. Foi um período necessário para fortalecer a nossa moral, que era quase zero. Então, sofremos mais de 600 anos. E daí crescemos em moralidade. Por quê? Lá, a crucificação de Jesus. Não aceitamos a vivência do amor. E nós vamos ver essa situação da vivência do amor. Jesus mandou emissários para desenvolver em nós várias outras situações. Mandou Sócrates, por exemplo, para desenvolver a filosofia. Mas quando tratou-se do amor, ele não mandou ninguém, ele veio. Sabe por quê? Porque amor não se explica, se vive. Quando diz, não é assim, é assim. Eu conheci várias jovens, adolescentes, que tinham impaciência total com criança. Coitada da criança. A criança falava um ai, pronto. Essa jovem já estava desesperada, de mau humor. Mas o tempo passa. Elas casaram, tornaram-se mães. E têm uma paciência enorme para com seus rebentos. Por quê? Elas amam esses rebentos. Não precisa solicitar para uma mãe, me explique o que é amor. Basta ver o tratamento que ela dá aos filhos. Então, amor é vivência. E a vida de Jesus foi essa vivência de amor. Não foi só a situação dos evangelhos que chegaram até nós. Não, toda a vida de Jesus foi um ato de amor. Se nós nos lembrarmos lá do seu último ato na cruz, o que ele disse? Pai, condena essa raça terrível que me condenou aqui à cruz? Não. Ele diz, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Um ato de amor.
Quem de nós faz isso hoje, 2000 anos depois? Não é que alguém vai nos crucificar. Alguém vai pisar no nosso pé em algum lugar. Será que nós teremos essa atitude de perdão porque alguém pisou no nosso pé, bem naquele nosso calinho? Nós já saímos cuspindo o marimbondo. É isso que temos que ver. Que uso nós estamos fazendo da verdade? Uma outra situação que fica, nós vemos que, por exemplo, tem uma outra filosofia cristã que acredita em anjos. Alguém que já foi feito perfeito. E da onde surgiu esta crença? No judaísmo. Que eles acreditavam em anjos perfeitos, que vinham justamente lutar com eles na guerra. E esta parte do cristianismo assimilou esta doutrina. Essa doutrina dos anjos que foram feitos perfeitos. Mal sabiam eles que os anjos somos nós no futuro. Ou seja, nós não vamos fugir dessa situação. Nós seremos anjos no futuro. Porque Deus vai vir com uma varinha mágica e nos... Jorge Luiz, você virou anjo. Não. É que nós, amadurecidos nas nossas decisões, de posse da verdade, vamos começar a usar a verdade. Quando nos beneficia ou não. E daí, usando essa verdade, nós vamos crescer, pertencer aos seguidores de Jesus. Sinceramente pertencer. Então, seremos anjos. Fica tão claro que Jesus tentou colocar essa situação dos valores espirituais em nós, ou, na época, nos judeus, quando ele faz algumas alusões à situação material e espiritual. Todos nós estamos lembrados daquela situação de um grande produtor rural da época, que teve uma grande produção. E daí os seus celeiros eram mirrados, pequenos, para comportar toda aquela safra. O que ele fez? Destruiu os seus celeiros, fez maiores, botou toda a sua safra lá dentro. Disse, agora eu vou viver em paz, em tranquilidade. Naquela noite ele faleceu. Ou seja, ele cultivava muito a situação material. Esqueceu de cultivar a situação espiritual. Nós temos que ver se nós não estamos nessa situação. Nós poderemos dar a César o que é de César, mas temos que dar a Deus o que é de Deus. Nos empenhamos muito em ter bens materiais. Nada errado nisso. Ter uma casa, ter um carro, tudo bem. Mas nós temos que ver se esse esforço que estamos fazendo não está limitando ou impedindo que nós venhamos a crescer espiritualmente. Nós temos, então, que aliar a nossa ação material, que é muito bem-vinda, com a ação espiritual, que deve ser prioritária. Se nós estamos preocupados em ter uma casa, para viver nela 20 anos, 30, 40, 50, 100 anos, por que não termos a preocupação em criar uma grande casa para nós na eternidade? Não é isso? Somos seres imortais. Fomos criados certa feita por Deus. Não teremos morte. Não existe morte para nós. Então, por que não construir uma grande casa, uma bonita casa espiritual? Agora, só nós vamos construir essa casa quando nós usarmos a verdade.
para o nosso próximo e para nós. Tirarmos de nós alguns sentimentozinhos que nos impedem justamente de amar o próximo como a nós mesmos. Que sentimentos são esses? O nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa prepotência. E isso nós temos num grau bastante elevado. Mas nós estamos que trocando esses sentimentos por outros. A humildade, por exemplo. Humildade não é ter parcos recursos economicamente falando. Não. Humildade é um sentimento que faz com que nós venhamos a reconhecer as nossas limitações e trabalharmos para vencer essas limitações. Isso é humildade. Então, nós temos que tirar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa arrogância e prepotência e começar a colocar um pouquinho de humildade. Nós não vamos tirar totalmente o nosso egoísmo. Não, mas a gente vai diminuindo e vai colocando um pouquinho de humildade no lugar. E isso vai facilitar em muito nós sermos seguidores de Jesus. Então, nós temos que ver, voltando à leitura, que essa leitura está lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é um pouquinho mais jovem que essa conversa. Ele tem 159 anos. Mas está à disposição para nós consultar, estudar e buscar cumprir. Então, voltando à leitura inicial, Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, pergunta-lhe: és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Claro que ele não era rei dos judeus. Os judeus com aquele pensamento mesquinho, atrasado, que Deus tinha que lutar com eles na batalha e derrotar o inimigo e humilhar o inimigo. Claro que não. Jesus veio justamente exemplificar o contrário. Perdão, tolerância. Hoje, quando se fala em bullying, Jesus era contra o bullying lá na época. Vocês estão lembrados que os judeus não tinham em boa conta os samaritanos. O que Jesus fez? Lá num poço d'água, foi conversar com uma mulher samaritana. E ela tomou até um susto. Vamos, esse judeu vem falar comigo? Sim, ele não tinha preconceito nenhum. Foi lá pedir um pouco d'água para ela. Coisa que um outro judeu jamais faria. Que fazia um bullying com os samaritanos. Há quase 2000 anos, Jesus combatia o bullying. E hoje nós vemos aí nas redes sociais, bullying é que não falta. Agora nós temos que ver que ele disse que o reino dele não era aquele, não era deste mundo. Qual o reinado de Jesus? O reinado de amor. Ele veio exemplificar o amor. E quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará ao Pai a não ser por ele, é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, aprendam a amar, senão vocês vão ficar passando por dificuldades até aprender a amar. Perceberam? Nós passamos por dificuldades porque nós não sabemos amar. Enquanto nós não aprendemos a amar, as dificuldades chegarão até nós, para que nós venhamos a aprender a amar. Porque aquele que ama não faz conta das dificuldades. Voltando à mãe. Alguma mãe faz conta que passou uma semana sem dormir, cuidando do seu filho doente? Não. Porque ela ama o filho. Então ela nem conta. Ah, não, passei uma semana.
Alguém de fora conta, mas você passou uma semana. E ela nem notou, porque ela ama. Então, quem ama vence as dificuldades tranquilamente, calmamente, e não se importa com isso. Outra situação que ele fala: minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, se o reino dele fosse ali. Mas que combate Jesus solicita que os seus seguidores tivessem para impedir que ele caísse nas mãos dos judeus? Não vamos esquecer que na prisão de Jesus, Pedro pega uma espada de um soldado e corta a orelha de um soldado. E Jesus aplaudiu Pedro? Não. Solicitou que Pedro embainhasse a sua espada, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Foi lá e consertou a orelha do soldado. Então não era essa defesa que ele queria. E nós vamos ver nessa situação de Pedro e Jesus sendo preso, o envolvimento de Jesus na situação. Imaginemos hoje essa situação. Vem a polícia prender alguém, chefe de um grupo, e alguém desse grupo se rebela, pega a arma de um policial e dá um tiro na orelha de um policial. O que vai acontecer com esse indivíduo? Será fuzilado pelos outros policiais. E ninguém do grupo de soldados que foi prender Jesus feriu Pedro. Perceberam? Ele cortou a orelha de um soldado, Jesus o repreendeu, curou a orelha de um soldado, mas nenhum soldado usou da espada contra Pedro. Aí a gente vê o poder de Jesus dominando a situação. Aquela atitude impensada de Pedro tinha que ficar com consequências para ele maturar no futuro, mas não outras. E ele fala: tu o dizes, sou rei, não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Nós já vimos que verdade é ponto de vista. Em 2000 anos, nós amadurecemos a nossa verdade. Jesus, certa feita, foi interpelado por um jovem mancebo. Disse: mestre, eu quero te seguir. Jesus olhou para ele e disse: tudo bem. Ele falou que observava os mandamentos. Quais os mandamentos mesmo? Jesus deixou 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Ele disse que observava os mandamentos. Aí Jesus olhou para ele e disse: olha, faz o seguinte, tu volta, vende tudo que tens, daí tu volta para mim, pode ser meu seguidor. Esse jovem mancebo nunca mais foi visto perto de Jesus. Esta história desse jovem mancebo serve para nós hoje. Quando nós colocamos, eu sou seguidor de Jesus, mas que sacrifício nós estamos dispostos a fazer para demonstrar que somos seguidores de Jesus? Qual o sacrifício? Como eu falei antes, nós nos aproximamos de Jesus para receber as suas benesses, as suas bênçãos. Mas ele espera de nós, quando nós crescermos em conhecimento, que nós venhamos a auxiliá-lo nessa situação de transferir o reino dele para junto de nós. Ou seja, que nós venhamos a divulgar, a vivenciar o amor para tornar possível o reino dele entre nós. Porque ele diz que ainda não é aqui, um dia seria. Talvez seja agora. Quem sabe?
e dependa de nós esta situação. Nós que condenamos as guerras. Tem uma guerra lá, a gente começa a condenar pelas ações esdrúxulas que ocorrem na guerra. Mas nós, pessoalmente, quantas guerras criamos no relacionamento pessoal com o outro, dentro das nossas famílias, com os nossos vizinhos, com os colegas de trabalho, colegas de colégio, os colegas da casa espírita. Quantas? Então, nós temos que verificar isso. Quando nós pedimos a paz do Mestre Jesus, nós temos que criar condição para que essa paz fique em nós. É isso que nós temos que ver. Estamos criando essa condição para que a paz do Mestre Jesus continue conosco? Se estamos, que bom. Muito obrigado. Nós é que agradecemos pela tua presença, Jorge, pelas tuas palavras. Tenho certeza que todos nós precisávamos ouvir hoje. É sempre muito bom ouvir falar de Jesus. Espero que todos nós saiamos aqui hoje com essa verdade de não fazermos ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fizesse conosco. Vamos usarmos a verdade tanto a nosso favor quanto a favor do próximo. Então, que saímos com esse exemplo daqui. Muito obrigado pela tua presença. Agradeço em nome de todo o grupo. Muito obrigado a todos vocês que vieram aqui na Casa Espírita. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam ao vivo no Facebook e vão nos acompanhar posteriormente no canal do Consolador. E possamos levar aos nossos lares a verdade de Jesus, que possamos vivenciá-la. E para terminarmos o trabalho de hoje, se o Jorge pudesse fazer a oração final. Então vamos reunir os nossos pensamentos e dirigir esses pensamentos a Jesus, o nosso Senhor e Mestre, solicitando que Ele derrame a sua paz em nossos corações, para que possamos, mais fortalecidos, continuarmos a autorrenovação tão indispensável para a implantação do seu reino nos nossos próprios corações. Que assim seja.